Opa, peraí, tá gravando. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso curso de análise multivariada. E na aula de hoje, na verdade, essa semana, né, nós vamos falar sobre talvez o assunto mais debatido, né, dentro das técnicas multivariadas. É claro que nós temos várias técnicas, né? É, mas talvez essa seja a mais conhecida e a mais utilizada, principalmente quando a gente está falando de análise de várias variáveis, né? Talvez quando a gente fala de univariada, a análise de variância e a regressão linear simples são as duas principais, né? As duas mais utilizadas. E quando a gente fala de análise multivariada, a análise de componentes principais, ela é a principal, né? Então, assim, uma análise bastante utilizada em todas as áreas, né? A gente lê artigo aí da área de saúde, da área de engenharias, e é bastante utilizada em todas as áreas. E por que que ela é tão utilizada assim? Primeiro, porque ela é fácil, né? Hoje a gente não vai rodar, né? Hoje a gente vai trabalhar só com a parte teórica, mas amanhã a gente vai rodar as análises no R e vocês vão ver que não tem muito segredo para rodar essa análise, ela é bem simples. E e isso é um ponto importante, ela não requer experimentação. Léo, o que que você quer dizer com isso? Por exemplo, você não precisa ter uma estrutura de experimento com repetição, casualização, às vezes controle local, para rodar a análise de componentes principais. Diferente, por exemplo, da MANOVA, que a gente vai aprender semana que vem, né? Que já é um tipo de análise que você precisa ter uma estrutura experimental, senão não tem como você rodar. A análise de componentes principais, não. Você não precisa, não é obrigatório você ter repetições dos seus tratamentos. Então, mesmo naquelas áreas, né, onde a pessoa, por exemplo, trabalha com questionário, você pode aplicar componentes principais, não tem problema nenhum, né? A única questão é que as variáveis têm que ser quantitativas. Não tem como aplicar em variáveis qualitativas. Assim, não é que não tem como sempre tem, né? A gente tem algumas metodologias para transformar variável qualitativa em quantitativa. Mas assim, vamos dizer, de forma direta, de forma simples, as variáveis precisam ser quantitativas, tá? Esse é um ponto importante. A gente vai ver isso tudo na aula de hoje. Então, assim, ela é uma análise, na minha visão, né? Ela é uma análise para resumir os nossos dados. Então, a gente tem muitas variáveis e eu não quero tirar uma conclusão por variável. Eu não quero rodar uma análise de variância e um teste de comparação de média por variável. Eu quero uma conclusão geral. Quando eu quero uma conclusão geral, a análise de componentes principais nos ajuda muito. Eu não acho que ela é definitiva. Mais para frente também a gente vai falar sobre isso. Eu acho que ela tem que ser utilizada junto com outras análises multivariadas. Não gosto quando a gente utiliza só componentes principais, porque eu acho muito subjetivo a conclusão. Mas tudo bem, não tem problema também. Tem muitas áreas que é, utiliza e não tem nenhum problema. Bom, vamos lá. Ela originalmente foi escrita por Pearson, em 1901, né? Então tem um pouco mais aí de 100 anos que a gente utiliza as análises de componentes principais. E o que que essa análise ela faz? Ela pega seu conjunto original e vai transformar num outro conjunto. Mas não é qualquer conjunto, não é qualquer transformação, igual muitas vezes, transforma logaritmo, transforma raiz quadrada, transforma. Não. Essa transformação ela vai ser, e a gente vai ver nos exemplos aqui, né, para vocês entenderem melhor, cada coluna a gente vai chamar de componente, né? E esse componente não é qualquer transformação, não é qualquer número, não.
Ela é uma combinação linear das variáveis originais. E isso que é o bacana do componente principal. Por quê? Num único componente, ou seja, numa única variável agora, eu vou ter uma combinação linear das minhas variáveis originais. Talvez alguns de vocês já ouviram falar, por exemplo, seria um índice, né? Na minha área é muito comum de usar índice de seleção. Seria um índice. Então eu tenho um índice onde eu tenho todas as variáveis e essas variáveis são multiplicadas por um fator, que daqui a pouco a gente vai ver, formando, né, uma combinação linear das minhas variáveis. Tá, Léo, mas essa combinação eu posso fazer, né, de qualquer forma, gerar uma combinação, mas aí não é tão simples assim o cálculo. Por quê? Essas combinações elas precisam ser independentes entre si. Então, se eu fizer uma correlação entre o componente 1 e o componente 2, essa correlação vai dar muito próxima de zero. Tá? Se eu fizer entre todos os componentes da minha análise, a nossa matriz de correlação, a análise que a gente aprendeu na semana passada, vai ser muito próxima de zero. Então você tem uma nova variável onde, se eu analisar ali a primeira e a segunda, que é o que geralmente a gente faz, né? A gente analisa os dois primeiros componentes, no máximo até o terceiro componente, senão já começa a não fazer muito sentido também, eu estou garantindo que eu estou avaliando dois componentes que não têm correlação nenhuma. E esse é um dos motivos que a gente põe ele num gráfico biplot. Tá? Então a gente não vai ter uma linha ali no gráfico. Vocês não vão ver no componente principal você ter uma tendência, não, você vai ter pontos espalhados dentro do seu biplot. Tá? E qual que é o outro ponto? Não é só eles serem independentes. Eles têm que reter o máximo da variância das nossas variáveis. Então, o primeiro componente, se eu calcular ali a variância dele, ele vai ser a maior de todas, entre os componentes. O segundo componente vai ter a segunda maior variância, o terceiro a terceira e assim por diante. Ok? Então isso é muito importante mesmo. Dessa forma, vamos supor, se a gente fizesse a variância de todas as nossas variáveis juntas, daria 100. Vamos supor, tá? Quando eu transformar em componentes principais, o primeiro componente vai explicar, vamos dizer, 60, e o segundo vai explicar 20. Ou seja, somando os dois já seria 80% da minha variância. E os outros componentes vai explicar os outros 20. Então, quando eu falo que eu vou analisar os dois primeiros componentes, utilizando o gráfico biplot, é porque eu estou assegurado que aqueles dois primeiros componentes, o que eu tirar de conclusão ali, eu estou tirando de conclusão das minhas variáveis originais, porque eles, 80% da variância deles, no nosso exemplo, né, eles vêm da nossa, é da variância das variáveis originais. Ou seja, eu estou capturando quase toda a variância. Eu vou ter perca? Claro que eu vou. Ou seja, se eu analisar individualmente as minhas variáveis, né, talvez para algumas variáveis, eu vou ter uma conclusão um pouquinho diferente. Mas temos que lembrar do grande objetivo dos componentes principais, que é resumir os nossos dados. Então, eu vou ter um pouco de perda. E eu assumo isso utilizando a análise de componentes principais, não tem problema. Agora, é claro, se eu rodo a análise de componentes principais e o meu primeiro componente explica 10%, o segundo componente explica 8%, aí 18% total, é muito pouco. Às vezes já não faz muito sentido você trabalhar com componentes principais. Então isso vai depender muito do que você vai trabalhar, tá? Depende muito do seu banco de dados,
né? Porque o que que acontece, gente? Esse é um ponto importante. Se você já trabalha num banco de dados onde as suas variáveis são não correlacionadas, o componente principal geralmente não vai te ajudar muito. Porque as suas variáveis elas já não têm correlação entre si. Você vai criar uma combinação linear entre elas que também não vai ter correlação. Então, essa combinação linear não vai conseguir capturar muito a variância dos seus dados. Mas quando você trabalha com variáveis que têm uma certa correlação, aí o preço principal vai se encaixar melhor dentro dessa análise. Opa, peraí. Bom, como que isso funciona, né? Então, o primeiro componente principal, né? Mais uma vez, ele é uma combinação linear. Então, você vai ter o valor de cada variável, x e 1, x e 2, assim por diante. E você vai ter um peso para cada variável, que a gente chama de carga, né? Então, você vai ter um valor aqui, onde você multiplica cada variável. E aí, para cada indivíduo, né, você vai ter um valor geral para aquele indivíduo, em relação, né, a todas aquelas variáveis. E aí você faz a mesma coisa para o 2, né? E qual que é um ponto importante do componente principal? Se você elevar ao quadrado todos os pesos aqui do primeiro componente e somar esses pesos, eles vão ser igual a 1. Se você fizer isso no segundo componente, ele também vai ser igual a 1. Tá? Então isso é algo importante dentro da análise. É a forma como ela é calculada, vamos dizer assim, né, através de alto valor, de alto vetor. E, então você chega sempre nesses valores. E se você multiplicar um pelo outro, então eu pego aqui o A1 multiplico por B1, mais A2 por B2, mais AN por BN, eu vou chegar no valor de zero. Então eles vão zerar no final das contas. Isso são algumas propriedades, tá, do componente principal. Vira um pouquinho mais para a parte matemática do componente, tá? Então, se a gente calcular, né, para todas as nossas linhas de dados, né, todos os nossos tratamentos ali, esse valor aqui do componente, e depois fizer a variância desses valores, o y e 1 vai ter a maior variância. Isso garantido, tá, gente? Toda vez, o primeiro componente vai ter a maior variância. O segundo componente vai ter a segunda maior variância. E assim por diante. O que pode acontecer é que mesmo o primeiro componente tendo a maior variância, a variância dele ainda é muito pequena para eu trabalhar só com dois componentes. Isso pode acontecer sem nenhum problema, tá? E aí não é recomendado o uso dos componentes principais. Eu vejo trabalhos, isso trabalho publicado mesmo, né? E às vezes está lá, né, de componentes principais, e você olha, sei lá, o componente um explica 20%, o componente 2 explica 15%, e todo o artigo baseado naquela análise, formação de grupos, eu fico assim, putz, mas tá, 35% só. Eu posso confiar nesses valores? Assim, é isso mesmo? Esses grupos? Faz sentido? Não faz? Sabe? Igual eu falei, eu particularmente, eu não sei se tem assim esse threshold não, tá, gente? Mas que eu uso no meu dia a dia. Abaixo de 80%, eu rodei os componentes principais e não deu nem 80%. Não, eu não vou nem mostrar esses resultados, tá? Agora, tem área que talvez 70%. Eu lembro, teve uma vez que eu tive um aluno da nutrição, e aí ela estava me explicando na área dela como que funciona. Ela falou, Léo, na nossa área a gente não consegue, né? A gente tenta montar ali uma dieta, né, para as pessoas, então vai ter todos os alimentos ali, né, que a pessoa vai comer, a quantidade e tal. Quando a gente monta esse componente, como as nossas variáveis não vai ter uma correlação tão grande, né, sei lá, quantidade de arroz, quantidade de feijão, quantidade de batata, quantidade, etc., é, a gente não consegue componentes com uma variância tão alta, de 80, às vezes a gente consegue 60, mas na nossa área a gente usa assim mesmo. Falei, não, beleza,
Não tem problema. Se dentro da área é estabelecido que 60 tá bom, porque é o máximo que consegue mesmo, beleza, fechou. É... Agora, não dá para esperar, né, que, por exemplo, na minha área, a gente aceite uma análise de componentes com uma variância tão baixa. Então, isso pode variar um pouco de área para área. Qual que é a forma de saber? É ler artigos, gente. Não tem jeito. Né? Tem que ler os artigos da área em revistas boas e ver o que o pessoal está aceitando. Né? O que é aceitável dentro da minha área de atuação. Porque aí vai variar de área para área e não tem como, né? Aqui, ó, eu trago para vocês alguns resultados de uma análise de componentes principais. Então, o que acontece? É, nós vamos, amanhã, né? Nós vamos rodar e nós vamos fazer todos esses cálculos. Hoje eu quero mostrar para vocês, explicar um pouquinho aqui qual que é a dinâmica, né, dos resultados que a gente vai obter. E amanhã nós vamos aí estar trabalhando, né, em cima desses valores. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, é a correlação, né, dos atributos físicos químicos do solo, né, em relação aos componentes. Então, o que acontece? Essa análise aqui, esse trabalho, né, isso é um artigo científico, a pessoa avaliou todos esses componentes químicos do solo, pH, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio, potássio, fósforo, assim por diante, tá? E ele queria tirar uma conclusão geral daqueles resultados, né? Ele não queria fazer uma análise para cada componente. Não, eu quero uma conclusão geral. Então ele rodou componentes principais, gerou. Aqui eu estou mostrando o resultado dos três primeiros componentes. É claro que ele. Isso é importante. O número de componentes, pessoal, vai ser igual ao número de variáveis que nós temos. Tá? Então, outro ponto importante, eu já vi gente tentando rodar componentes principais tendo três variáveis. Cara, não faz muito sentido. Aí é melhor você trabalhar com as variáveis originais. Você já tem uma quantidade pequena de variável. Trabalhar com componentes principais não vai mudar nada ali, né? É claro que o componente um e 2 vai explicar um monte de coisa, porque só tem três variáveis, não tem muito o que fazer. A análise de componentes principais ela é muito interessante quando você tem um número grande de variáveis e o seu objetivo é resumir aquela, é reduzir, a gente chama de redução de dimensionalidade. Você quer reduzir a quantidade de variáveis que você tem, porque você não quer pegar, por exemplo, no artigo e explicar um por um. Ah, o pH foi isso, o cálcio foi isso, o magnésio foi isso. Para cada amostra que você coletou. Não. Olha, rodei a análise de componentes principais com essas variáveis e os resultados foi esse. A amostra um e 2 está nesse grupo aqui, a amostra 4 e 5 está nesse outro grupo. E essa variável, a variável, sei lá, potássio é a que mais influencia o componente um, a variável zinco é a que mais influencia o componente 2 e assim por diante, tá? Você quer ter um resumão. Ah, Léo, mas agora, depois que eu fiz o resumão, eu quero ir alguns desses elementos que foram os mais importantes, eu quero fazer a análise individual. Problema nenhum. Tem problema, né? Mas a análise de componentes principais é para a gente dar uma resumida nos nossos dados. Então, se você tem pouquinhas variáveis, não faz muito sentido. Por exemplo, aqui dentro do programa de melhoramento, geralmente eu trabalho com quatro variáveis. Eu trabalho com produtividade, proteína, óleo e maturidade. E maturidade a gente trabalha ela com uma forma um pouco diferente. Então, eu teria produtividade, proteína e óleo, praticamente. Eu não vou rodar componentes principais. Não faz sentido assim. Eu posso até rodar, não é que eu não possa, matematicamente falando, mas é melhor trabalhar com a variável já normal mesmo. Não vai mudar muita coisa nos resultados, entendeu? Se eu montar os gráficos com o valor real, se eu montar os gráficos com os componentes, a tendência é que a classificação dos grupos seja praticamente a mesma. Não vai ter grande alteração, tá? Bom, esses resultados aqui, pessoal, ele está mostrando para gente é, a correlação, né, entre aquela variável e o componente. Então, quando a gente tem correlações altas, igual as que estão marcadas aqui, né, aqui e aqui,
que isso significa? Ah, eu não consigo marcar os dois, não, né? Deixa eu ver. Não, não consigo. É que esse componente principal 1, essas variáveis aqui são as mais importantes, ou seja, são aquelas que impactam mais o resultado desse componente. Então, o cálcio impacta positivamente, né? A gente tem uma correlação de 0,77. O, a argila e o silt impacta negativamente, a gente tem uma correlação de menos 0,87, né? E nós temos alguns aqui que não tem impacto praticamente nenhum. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, o cálcio e o potássio, pegar o alumínio, são correlações muito baixinhas, né? Que não vai ter um grande impacto. Aí a gente vem para o componente 2. O componente 2 ó, já vai ter um grande impacto fósforo e um grande impacto zinco. Geralmente, pessoal, aquelas variáveis no componente 1 que tem um grande impacto, que tem uma grande correlação com o componente 1, não vai ter com o componente 2. Por quê? Porque os componentes, se a gente fizer a correlação entre os componentes, a correlação deles é zero. Então, uma variável que influencia muito o componente, ela não pode influenciar o outro, tá? Então, aquela variável que influenciou o componente 1, acho, o certo seria nunca, mas nunca é um negócio meio complicado da gente falar. Mas vamos falar que 99,9% dos casos ela não vai ter influência no componente 2. O componente 2 já vai ser outras variáveis. E se a gente pegar o componente 3, já vai ser outras variáveis. Pode acontecer que nos dois primeiros componentes tem algumas variáveis que não vai nos ajudar em nada. E aí você pode fazer duas coisas. Tem gente que gosta de eliminar essas variáveis, para elas não, como que eu digo? Para elas não impactarem o nosso resultado. Se elas não estão me ajudando em nada, eu já elimino do meu arquivo de dados. Isso não vai, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui dentro desse curso, mas quando a gente vai trabalhar com Machine Learning, que é um outro curso que eu ministro, às vezes a gente faz essa redução de dimensionalidade para as variáveis, para rodar os modelos de Machine Learning, utilizando componentes principais. Não é o que eu mais gosto, eu prefiro utilizar o Random Forest, mas é uma possibilidade. Então eu olho os dois primeiros componentes, ou os três, posso olhar os três, e eu tenho variáveis que não me ajudam em nenhum deles, né? As correlações são baixas, por exemplo, igual o potássio aqui, aí eu já elimino ele do modelo de Machine Learning. Por quê? Modelos de Machine Learning demoram demais para rodar. Não dá para eu querer montar modelo com 20, 30 variáveis, não, que eu vou ficar meses rodando. Então, às vezes, a gente faz isso. A gente roda uma análise, elimina aquelas variáveis que não têm tanta importância e trabalha só com os que tem. Tá? Então, esse é um outro ponto que a gente pode usar componente principal como uma pré-análise para modelos de Machine Learning. Aqui, ó, nesse exemplo, eu mostro para vocês o gráfico biplot. Então, nós temos aqui ó, o componente principal 1 e aqui o componente principal 2. E aqui, ó, dentro do parênteses, é muito comum, talvez ter algumas pessoas que nunca viu a análise de componentes principais, não tem problema nenhum. Dentro do parênteses, a gente sempre coloca, a maioria das vezes, a gente coloca a porcentagem de variância explicada por aquele componente. Então, o componente principal 1 explica 61%. O componente principal 2 explica 30%. E assim por diante. Tá? Normalmente a gente trabalha só com componente 1 e 2. Tem gente que coloca também os gráficos com o componente 3. Aí coloca CP1 com CP3, CP2 com CP3. Eu já acho que já começa a complicar. Eu só gosto de trabalhar com componentes principais se eu conseguir mostrar tudo num gráfico só. Se eu tiver que mostrar um outro gráfico, que já vai ter uma outra configuração, aí as coisas já começam a ficar complicadas, na minha opinião. Tá? Não é que você não pode, pode. Mas eu acho que para explicar, pensando na parte prática, eu acho bem complicado. E aqui, ó, cada ponto dentro do seu experimento, né, vai ter um valor para o componente 1 e um valor para o componente 2 que você vai plotar no gráfico. O objetivo de plotar no gráfico é você conseguir, né, separar aqueles seus tratamentos, né? Então, aqui esse daqui
tipo, é um gráfico realmente com um componente muito fácil de ser analisado, porque está muito bem separadinho, né? Isso nem é tão comum, honestamente, ter algo tão separadinho. Esse daqui foi a análise de componentes principais com representação da distribuição das coberturas florestais de acordo com as similaridades das propriedades dos solos considerados da matriz primária. Então, eu acredito que sejam até aqui do mesmo artigo, né? Então, essas variáveis foram utilizadas para plotar esse gráfico e a pessoa analisou, vamos dizer, 4 biomas, né? Eucalipto, cavocino, pinos e cerrado, né? Então, assim, 4 tipos diferentes de plantações, vamos dizer assim, né? Ou de biomas. Acho que eu não posso chamar de biomas, né? Acho que é mais plantações aqui mesmo. O cerrado talvez seria um bioma, os outros não. Então, assim, acho que o grande objetivo desse trabalho era verificar se, através das características de solo, eu tenho diferença, né, entre esses biomas. E aí a gente conseguiria, né, aqui facilmente identificar que eles estão bem separadinhos aqui no gráfico. Mas, como eu disse, geralmente a gente não tem assim essa clareza tão grande, não. Eu nem sei se eu trago mais algum exemplo aqui que não esteja tão bom. Esse daqui tá melhor, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas quando você consegue essa clareza, assim, putz, os meus grupos estão muito bem divididos. Aí é super legal, né? Super, super bacana de você explicar, super fácil de você explicar. Quem olha esse gráfico já consegue ver muito bem dividido esses grupos, né? Sem nenhum problema. Aqui, ó, mais uma vez, aqui já num outro trabalho também, né? O coeficiente de correlação de Pearson entre os atributos químicos, físicos e microbiológicos e os componentes 1 e 2. Então, mais uma vez, né? é, a gente tem aqui os coeficientes, né? De Pearson. Lembrando que essas correlações, né? Vão variar sempre, igual a gente já viu antes, de -1 até 1. Tá? Não vai ter valores maiores nem menores do que isso. Então aqui nós temos os valores, ok? E nesse caso, ó, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, para CBM, que foi significativo para todos os dois, tá? Igual eu falei, não é uma coisa tão comum de acontecer, apesar que 0,66 é bem baixo aqui, então também tem que tomar cuidado com essa correlação. Aqui 0,82 já é um valor mais alto, né? Então aqui nós temos, é o único caso que acontece isso, né? É, é a mesma questão, né? Então, geralmente, quando ele está correlacionado com um componente, ele não vai estar com outro. Esse daqui é um caso, mas 0,66 eu nem considero uma correlação tão alta. E aí, aquela questão que a gente falou nas aulas anteriores, quando a gente falou de correlação, né? Às vezes a gente faz esse nível de significância e se você tem muitos indivíduos, né, que você avaliou, esse valor vai ser significativo. Para mim, 0,66 não é uma correlação alta, né? É correlação média, talvez, moderada ali, mas não alta. Mas aqui no artigo, eles consideraram até 0,64, tudo como correlação alta. E aqui, pessoal, aqui tem um exemplo que eu gosto particularmente. É, esse daqui, ó, nós temos dois componentes principais, tá? Então nós temos componente principal 1, componente principal 2. Ah, desculpa, Mônica, você tem uma pergunta, pode perguntar. Só acho que a Mônica está sem microfone. Ela deixou a pergunta aí no chat. Ah, ok. Peraí, deixa eu olhar aqui o chat. A pergunta foi o seguinte: Leonardo, estou sem o microfone, né? Beleza. Em cada um dos componentes sempre serão inseridas todas as variáveis originais? Sempre, sempre. Todos os componentes são uma combinação linear de todas as variáveis. Isso aí a gente não consegue alterar.
Aí o que a gente faz, Mônica, às vezes, é aquilo que eu falei. A gente roda a análise de componentes principais, verifica aquelas variáveis que às vezes não está nos ajudando em nada e elimina ela da análise e roda novamente, tá? Mas quando a análise é a forma como ela é calculada, sempre os componentes é a combinação de todas as variáveis. Eu não consigo. Ah, o componente um é a combinação de tais, o componente 2 é outro. Não, isso a gente não consegue fazer pela forma como é calculado. A outra pergunta é: no gráfico anterior foi feita a separação, mas como seguir a partir daí? Eu vou falar agora, nesse próximo gráfico, porque aquele gráfico anterior era muito simples. Você já tinha ali os grupos, né, separados, e, e aí você vai falar sobre os grupos. Ah, olha, aqui nesse gráfico a gente consegue verificar que os grupos estão. Vamos voltar aqui, né? Os grupos foram separados, aí você começa a avaliar pelo componente. Como que a gente faz? Por exemplo, esse grupo aqui, e o valor de componente principal dele, o componente 2, ele tem um valor, né? E o 1 é negativo, né? Aí você tem que sempre trabalhar com essa outra tabela junto. Quais são as variáveis que influenciam o componente 1? Ah, é o cálcio, a argila, o silt, a areia e o CTC. Então, essas variáveis, por exemplo, elas vão ter uma influência maior dentro desse cenário aqui, que é o cerrado. Ou seja, você vai verificar que essas variáveis têm, né, uma correlação com o cerrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas são as variáveis que influenciam o componente 1 e o cerrado junto com o eucalipto, né? Eucalipto? Não, isso daqui é o carvoeiro. É um E aquilo ali, né? Carvoeiro, é. É, então, quando você for discutir esses grupos, para esses dois grupos, você vai falar mais em relação a essas variáveis que tem uma correlação alta com o componente 1, né? E em relação ao componente 2, que seria o fósforo e o zinco, opa, por exemplo, aqui também, né? No caso, o cerrado tem um valor alto para o componente 2. Então, o fósforo e o zinco aparentemente tem também uma influência grande lá. Se a gente pegar aqui o Pinus, por exemplo, o componente 2 foi zero, né, de valor, então não tem uma influência, né? E o componente um foi negativo. Aí, pessoal, aí é o truque, né? E aí pode ser um pouquinho, às vezes, complicado. Se o componente um aqui tem valores negativos, aqui, na hora que eu for falar, por exemplo, ó, o cálcio é 0,77 a correlação com o componente 1. Então, à medida que aumenta a correlação com o componente 1, aumenta o valor de cálcio, correto? É o que a gente viu semana passada em correlação. Se eu vou falar de cálcio aqui dentro do Pinus, eu vou falar que o Pinus geralmente tem cálcio baixo. Os terrenos que tem Pinus, né? Porque é um valor baixo do componente 1. Um valor até negativo, na verdade. Então, tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente falou de correlação primeiro, porque a correlação ela tem uma influência muito grande nos componentes, que olhar o sinal, tá? Para não falar bobagem. Então, por exemplo, a argila tem uma correlação negativa, ou seja, à medida que eu aumento o valor do componente principal 1, eu diminuo da argila. E o mesmo acontece com o silt. Ou seja, aparentemente, os terrenos que têm pinos, né, as áreas que têm pinos, vão ter uma quantidade de argila e silt maior, olhando esses resultados, tá? Então, o ideal, e eu não sei se todo mundo faz isso não, tá, gente? Mas o ideal é você olhar o gráfico e olhar a tabelinha com as cargas, né? Com as correlações aqui, ok? E aí você vai, né, pegar aquelas que têm maiores ou menores, né, que dão mais próximo de um e mais próximo de -1, e falar
baseado naquelas. Aquelas que os valores, né, não são significativos ou são mais próximos de zero, aí não precisa ficar discutindo, não faz nem sentido. Tá? Só que, nem, igual eu falei, nem sempre é tão simples igual tá aqui. Aqui é um gráfico muito simples. E esse daqui? Aqui, beleza, talvez, né? Aqui você tem, né, a mata, tal. Aqui você já tem uns que estão mais juntos, tá vendo? Já não, talvez não conseguiria explicar tanto. A mata aqui, beleza, talvez dá para tirar bem. Os outros aqui já há um pouco mais de dificuldade para a gente separar grupos aqui, né? Aonde começa, aonde termina um grupo aqui, né? Não é uma, isso é um pouco da minha crítica em relação aos componentes principais e quando a gente usa só ele. Por exemplo, esse componente aqui, essa análise aqui, desculpa, o componente um explica 36%, o componente 2 explica 21%. Então nós temos um total de 57%, né? Eu já considero baixo. Mas tudo bem, talvez na área aceite. Beleza? Vamos lá. Mas aí você começa a ter dificuldade de explicação. Aqui talvez eu consiga dividir bem esse grupinho que está aqui no canto, né? Que seria a mata. E os outros grupos já fica. Poderia pegar um aqui, talvez. Já fica mais difícil, você entende? E aí, pessoal, é onde, na minha opinião, isso é só opinião, tá? Não quer dizer que vocês têm que fazer isso. Eu gosto sempre de usar a análise de componentes principais junto com outra análise, que é a análise de agrupamento. Ou, dependendo da situação, até a análise discriminante. A gente vai ver essas análises mais para frente, tá? A análise discriminante, eu acho que é no final da semana que vem, a análise de agrupamento é na última semana, tá? Então eu não gosto, principalmente nesses casos. O caso anterior, beleza, estava muito fácil de explicar, muito fácil de dividir os grupos, fazer a explicação, ele estava fácil. Aqui não. Aqui você já começa a ter problema, porque os grupos eles não estão bem separados. Como é que eu posso falar, por exemplo, vou cortar e vou dividir esse grupo aqui. Tá, mas e se alguém me falar que eu poderia dividir esse grupo aqui? Será que tá errado? Acho que não, né? Então, assim, tá vendo que começa a ficar muito subjetivo, diferente da análise anterior, tava bem separadinho, bem bonitinho. Agora aqui já começa a ficar meio subjetivo se eu começar a dividir aqui os meus grupos. Então, se eu uso junto uma análise de agrupamento, eu posso definir os grupos pela análise de agrupamento e vir aqui no nosso gráfico e plotar ele, né, com aqueles grupos já pré-definidos. Então, acaba que as duas análises podem trabalhar juntas, né? Quando você tem uma situação mais complexa. E, igual eu falei, aqui a gente vê que os dois primeiros componentes não explicam uma quantidade tão grande da variância. E às vezes, pessoal, mesmo quando explica, você pode ter um gráfico nuvem assim, né? Esse aqui é meio gráfico nuvem, né? Você não consegue separar bem os grupos, tá? Tá muito igual, né? Os pontos espalhados para todo lado. Pode acontecer. E aí, às vezes, o que acontece, pessoal, é que a análise de componentes principais, ela não é, às vezes, a mais indicada para o seu caso. E tudo bem, tá? Não, você não é obrigado a usar aquela análise. Às vezes fica fica muito difícil de explicar, tá? E por isso que eu quero mostrar aqui para vocês durante o curso outras análises, porque a maioria das pessoas conhece só componentes principais. E aí fica preso nessa análise. E, igual o que eu estou mostrando aqui, pelo menos na minha opinião, eu provavelmente não usaria nesse caso aqui a análise de componentes principais, porque está muito difícil analisar esse gráfico, muito complexo. E cada pessoa poderia ter uma explicação aqui, tá? Ou eu usaria ele junto com outra análise. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Bom, aqui, pessoal, mais um exemplo. Só que agora, aliás, mais um exemplo não, mais uma tabela. E agora eu estou mostrando os autovetores. O que são os autovetores? São aqueles valorzinhos que a gente vai plotar lá no gráfico. Tá? Então, esses são. Deixa eu voltar aqui na fórmula.
Tá vendo esse daqui, ó? O A1, o A2, o AN? São esses valores aqui, os pesos, a gente chama, né, de alto vetor, tá? Então, para cada variável, você vai ter um valor de alto vetor, tá? E junto com isso, você tem a contribuição de cada variável dentro daquele componente. Então, por exemplo, essa daqui é diâmetro, altura do peito. Ela vai ter um valor de menos 0,059 e ela contribui com 0,34% de toda a variação dentro daquele componente. Ou seja, contribui pouco. Se a gente pegar, é uma pena que não tem nessa tabela aqui a correlação junto, né? Colocar as duas na mesma tabela. Provavelmente a correlação dela com o componente 1 vai ser muito baixa. Em compensação, com o componente 2, ela explica 10,44. Então, com o componente 2, ela vai ter uma correlação alta. Tá? E aqui você vai ter para todas as suas variáveis e a explicação, o quanto da porcentagem da variância é explicado pelaquela variável, tá? Então você tem aqui 11%, você tem 14% aqui o carbono, você tem 12% aqui o oxigênio, 11% densidade energética, 13% estoque de carbono. Aí a gente pega para o componente 2, 16% holocelulose. Não me pergunta o que é isso, não, tá, gente? Não sei, não. 12% hidrogênio, 23% lignina total. Olha, uma explicação bem acima, né? Se pensar quase um quarto é só essa variável. E 10% diâmetro, altura do peito. Então aqui você poderia já pegar, olha, o componente 2, essas quatro variáveis aqui são importantes. O componente 1, essa uma, duas, três, quatro, cinco variáveis que são mais importantes. E aí você já vai começar falando em cima delas. Você não vai ficar falando de todas, né? Você já vai procurar essas variáveis que realmente impactam mais. Por exemplo, você pega uma variável igual essa daqui, o nitrogênio. Nitrogênio não tem impacto praticamente nenhum. Eu não vou falar de nitrogênio. A não ser que essa variável seja uma variável muito importante. Que às vezes é. Né? E aí tem esse ponto também. E isso é um outro complicador, né? Às vezes você tem uma variável que é muito importante, igual na minha área, produtividade é a variável mais importante que a gente tem. Tudo que a gente faz no melhoramento é para melhorar a produtividade. Ah, mas eu estou criando uma variedade para resistência à doença. Eu estou criando uma variedade para resistência à doença porque essa doença não existiu, aumenta a produtividade. Tudo no melhoramento, o foco é produtividade. Então, quando eu faço, por exemplo, um artigo de melhoramento e eu não falo de produtividade, faz algum sentido aquele artigo? Ele vai ajudar em alguma coisa? Pode ser que sim, talvez uma coisa mais específica até ajude. Mas no geral, não. No geral, eu tenho que falar de produtividade, eu não tenho escolha. E na área de vocês deve ter uma variável também que ela é muito importante, ela é muito impactante. E aí, às vezes, eu rodo a análise de componentes principais e a produtividade não tem, não aparece nem no componente 1 nem no 2. Será que aquela análise realmente me ajuda? Isso é um ponto a se pensar, tá, gente? Vocês estão vendo que eu trago perguntas assim para a gente pensar, e não só usar a análise. Ah, usa a análise de componentes principais que todo mundo usa. Não, vamos pensar um pouco, né? Vamos raciocinar um pouco mais para ver se no seu trabalho faz sentido. Que às vezes não faz. Se eu vou usar uma análise de componentes principais, onde dentro dessa análise, a minha uma, duas ou três, né? Não precisa ser só uma variável principal, às vezes tem mais. Ela não vai ser explicada, eu não vou nem discutir ela dentro do artigo, porque na análise de componentes principais ela não ajuda em nada. Às vezes aquela análise também não vai te ajudar em nada ali no seu artigo. E não falo nem só no artigo, quando você for trabalhar também, né? É, vai usar? Não vai? Faz sentido? Não faz? Talvez não compense. Aqui embaixo, pessoal, nós temos os autovalores somatório dos autovetores, né?
vai dar aqui o valor do alto valor. E aqui nós temos a variância acumulada. Então, esse primeiro componente ele explica 42,67%. O segundo componente ele explica 22,17, né? E o acumulado, no caso, 64,64. Mais uma vez, não é muito alto, né? Então, o acumulado do componente 1 com o 2, apenas aí 65%. Aqui mais um gráfico. Então, nós temos aqui os tipos de insetos, né? Isso aqui, cada um desses são insetos diferentes, esses nomes. E aqui os ambientes. Então, é muito comum, gente, vocês pegarem um gráfico de componentes principais e a pessoa plotar os tratamentos, né? O que foi avaliado e as variáveis também. Então, aqui, ó, mata, CQ1, CQ2 e CL são as variáveis, ou seja, eu tenho todos aqueles tratamentos, que foram aqui os insetos, por exemplo, vamos pegar aqui larva de díptera. Ele foi analisado nesses 4 ambientes: mata, CQ2, CQ1 e CL. Qual que é o interessante de plotar suas variáveis? Porque aí você vai saber exatamente quais são os tratamentos, né? Ou que estão sendo mais influenciados. Ou seja, se a gente pegar aqui, é bem claro que na mata a gente vai ter mais Homóptera, larva de díptera, aranei, escorpião, né? Aqui deve ser aranha, escorpião. Essas duas variáveis aqui, ó, talvez mais ortóptera no CQ1. Ortóptera é grilo, é gafanhoto, esse tipo de inseto. E no CL, mais díptera. Díptera eu não lembro não, gente. Não sei se é cupim, não tenho certeza. Estou em dúvida entre cupim e mosca. É, eu acho que é mosca. Acho que cupim é isóptera, se eu não me engano. Aí que tiver alguém da biologia aí que entende mais dessa parte, eu não, eu lembro de ter feito uma disciplina disso há 10 anos atrás. Mais de 10, né? Tem mais de 10 anos, quase 15 já que eu fiz a graduação. É, então, assim, aí você consegue entender melhor, fica melhor para entender o gráfico, se você não tiver um número muito grande de variáveis, tá? Porque às vezes também a pessoa tem 100 variáveis, começa a plotar 100 variáveis aqui, o gráfico vira uma bagunça, e a gente vai aprender a fazer todos esses tipos de gráfico, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, porque para uns vai fazer sentido colocar as variáveis, para outros não vai fazer sentido, porque trabalha com quantidade de variáveis muito grande, tá? Então, é para vocês verem as possibilidades, né? E quando vocês forem ler um artigo, ver, ó, o Léo falou desse tipo de gráfico. Então eu analiso assim, assim, né? Aqui nós temos mais um exemplo. Olha que interessante. Aqui nós temos o eixo 2, né? O eixo 1 está aqui. O componente principal 1, 36%. O componente principal 2, 28%. E olha aqui, pessoal, os tratamentos ficaram quase todos no 0,0, né? Não teve muita saída assim. É, olha como esse gráfico, talvez você tenha esses dois pontos aqui que, né, saíram um pouco mais, e aí para o lado de cá também, talvez esses pontos aqui e aqui embaixo. Mas a maioria dos pontos ficaram uma massa de pontos aqui no meio. Uma massa no 0,0, quer dizer, nenhuma dessas variáveis está explicando nada desses pontos. Eles estão tudo no 0,0 praticamente, né? Como é que eu vou falar aqui que tem uma variável aqui que está explicando alguma coisa? Tem muito como falar. Eu posso falar para esses pontos aqui, predador parasita, esse ponto aqui, mas é muito pouco, né? Destrintívulo decompositor para esse ponto e, mas assim, entende que às vezes você tem um gráfico e ele não te ajuda em praticamente nada. Esse daqui, na minha opinião, é um caso. Eu tô com a maioria do que eu testei no 0,0 ou muito próximo ali, né, do 0,0. Ou seja, não tem ligação nenhuma com nenhum dos dois componentes e, consequentemente, não tem ligação nenhuma com nenhuma das variáveis.
Talvez a pessoa concluiu dessa forma, tá? Não tem problema nenhum. Olha, rodei aqui os componentes principais e verifiquei que os meus tratamentos não têm uma ligação, né, linear ali com as variáveis. Vou ter que. Aí depois, talvez a pessoa vai até para outras análises, né? Não tem problema nenhum, não. Agora, tomar uma decisão aqui, realmente, num tipo de gráfico desse, fica bem complexo. Você pode tomar, talvez, para esses pontos extremos. Mas aí tem até que tomar cuidado se esses pontos não são outliers, tá? Porque você tem todo mundo aqui. Aí você tem uns pontos super extremos, assim. Aí você tem que estudar esse ponto casualmente para ver o que está acontecendo. Ó, aqui nós temos mais um exemplo. Aqui a gente já tem um exemplo mais interessante. Aqui a gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Não, tá. Aqui a gente já consegue dividir um pouco melhor, né? Por exemplo, você tem todas essa parte aqui da área um, né, que está bem divididinho aqui, você consegue puxar todo mundo para cá, às vezes um pouquinho aqui, a área 3, né? E aqui os outros dois um pouquinho mais separado, né? A área 2 e a área 4. Essa área 4 poderia até puxar até aqui e pegar também macro, S, né, para essas variáveis. A mesma coisa aqui. A gente tem com certeza aqui um grupo um bem dividido, né? Esse daqui com certeza está bem dividido em relação aos demais. Os outros já é um pouco subjetivo, né? Então esse é um ponto também que a gente tem que checar, né? O quanto subjetivo está sendo aquilo. E aí por isso que eu falo, e não tem uma estatística para dividir esses grupos, gente. Isso que é verdade. Dentro dos componentes principais é um pouco de subjetividade mesmo. Aí é onde eu gosto de trabalhar com componentes principais em união ou em conjunto com a análise de agrupamento. Porque aí eu consigo pegar os grupos, por exemplo, por Toché, que a gente vai ver lá na última semana, e aí eu tenho uma ideia do que era para acontecer aqui dentro. Fica muito mais claro para a gente analisar, tá? Então, assim, resumindo, né, o resumo da obra de componentes principais, da teoria, né? Componentes principais é muito legal você utilizar se você tiver muitas variáveis. Pelo menos umas 10, umas 8, tá? Vamos colocar umas 8. Se for poucas variáveis, eu prefiro analisar uma a uma, análise de variância, componente, desculpa, componentes principais não. Análise de variância, teste de comparação de média, aí às vezes faço análise de agrupamento. Eu não acho que componentes principais ajuda muito. Minha opinião, tá? Não quer dizer que você não pode, tá? Você pode, não tem problema nenhum. Outro ponto, as variáveis têm que ser correlacionadas. Se as suas variáveis são não correlacionadas, o componente principal não vai te ajudar. Quando você olhar a, a variância explicada pelo componente 1 e pelo componente 2, a somatório delas vai ser muito baixo. Então não vai te ajudar muito se as suas variáveis são não correlacionadas. Precisa de variáveis correlacionadas. Às vezes, vale a pena você retirar variáveis que não estão sendo explicadas nem no componente 1, nem no componente 2. Mais uma vez, voltando no exemplo de uma aluna que eu já tive, que ela trabalhava com quase 100 variáveis. Se você trabalha com quase 100 variáveis, vai ter um monte de variável que não vai servir para nada ali. Aí vale a pena você retirar, porque senão você começa a dividir demais também. Né? Cada variável explica 1% do seu componente, aí já começa a ficar um negócio tão pequeno que começa a não fazer muito sentido. Aí vale a pena você fazer essa redução da dimensionalidade e depois rodar a análise novamente. Outro ponto que eu considero importante, tentar trabalhar a análise de componentes principal junto com outra análise, ou análise discriminante, que a gente vai ver na semana que vem, ou análise de agrupamento, que a gente vai ver na última semana. Eu acho que as duas trabalhando junto nos dá mais segurança, nos dá mais confiança para tomar uma decisão, para concluir em relação a alguma coisa. Na minha visão, o componente principal sozinho, a não ser numa situação igual essa daqui, que está muito fácil separar os grupos,
qualquer outra situação mais complexa, o componente principal já fica bem subjetivo. Mais uma vez, isso é opinião pessoal, tá, gente? Não tem nada na estatística que diga, não, você não pode trabalhar com o componente principal sozinho. Isso, né? A gente vai trabalhando vários anos e, como eu disse, não é com o objetivo de publicar artigo, é apenas na questão de trabalho mesmo, né? De utilizar essa análise no trabalho. E a análise de componente principal sozinha, muitas das vezes ela não diz muita coisa pra gente, igual nesse gráfico aqui, né? O que que eu, na prática, né? Vamos pegar a parte prática. Vamos supor que eu estou utilizando isso para fazer uma análise de, de é, por exemplo, seleção, né? De genitores. Isso não vai me ajudar em nada, né? Seleção de genitores, seleção de cultivares, é uma análise que para mim não serve para nada. Então, assim, quando a gente leva para a prática, às vezes a gente vai ter que trabalhar com mais ferramentas do que apenas um único tipo de análise. Ok? Se tem mais perguntas aqui, vamos lá. Nesse gráfico, para a área 1, o componente principal 2 quase não influenciou e os altos vetores componentes foram próximos de -4. Deixa eu olhar aqui. Área 1, vamos lá. Isso mesmo, né? O componente principal aqui, foram próximos. Aqui de -3, -4, né? Entre -3 e -4. E o componente principal 2 quase não vai influenciar. Exatamente, essa é a conclusão. Aí, o que que você faz? Você pegou a primeira conclusão. A segunda você vai naquela tabelinha agora e você vai olhar quais variáveis que foram importantes para o componente principal 1, né? Que aí vão ser as variáveis importantes para essa área 1, né? Porque a gente dividiu aqui como área 1, grupo 1, tá, gente? O que for. Exatamente isso mesmo. Mais perguntas, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Então, hoje a gente vê a parte teórica, amanhã a gente vai ver todos esses cálculos na prática e na quinta-feira a gente vai aprender a fazer os gráficos. O R faz uma infinidade de gráficos, por isso que eu deixo uma aula só para falar de gráficos. Podem ficar à vontade aí para perguntar. E perguntem lá no grupo também, tá, gente? Não sei se vocês estão lá no grupo. O grupo tá bem paradão. Podem ficar à vontade lá para perguntar, né? Na medida do possível eu vou respondendo, né? Às vezes eu não consigo responder na hora, mas na hora que dá um tempinho eu respondo. Ah, já coloquei lá o material da semana que vem, tá? Tá tudo pronto. Agora essa semana eu começo a preparar o material da última semana. Espero até semana que vem eu já colocar todo o material lá disponível para vocês, tudo certinho lá dentro da plataforma. Bom, Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, o que eu tinha para falar hoje era isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E a gente nos vê amanhã, né? Às 10 horas aí, horário do Brasil, de Brasília. E se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Ok, até amanhã então, professora. Tchauzinho. Até amanhã. Tchau.